A paz do Senhor de novo a todos os irmãos da rádio. Quero nesse momento orar pelos irmãos que estão em casa antes de iniciar a palavra e orar por mim. Pai querido e amado, neste momento, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de vida, Senhor, que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Pai querido e amado, nos livra de todo mal, ó Pai. Reedifica a nossa vida, ó Pai querido. Que o Senhor possa estar repreendendo todo o mal, toda obra maligna, ó Pai, que for, ó Deus, para envergonhar o teu povo, ó Pai. Pai querido e amado, que esta tarde, ó Deus, o Senhor possa tocar no meu coração, possa falar, Pai querido, com o teu povo, através de mim, ó Pai. Me usa como instrumento teu aqui na terra, ó Pai, como canal teu de bênção, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem como título Reverência a Deus. E é lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, que diz: Por isso recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. A palavra de Deus deixa para nós esta tarde, é para nós meditar. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, é que é criança correndo, barulho, gente conversando, celular tocando, fofoca, inveja. Uma coisa vocês vão ter que concordar comigo, queridos irmãos, que se todo crente que bebesse água em casa, a mesma quantidade de água que bebe na igreja, nenhum crente teria problema de rins. Então, o que está faltando é reverenciar a palavra de Deus. É reverenciar aquele que nos criou, aquele que nos amou e aquele que até um dia foi na cruz por mim e por você. Porque Deus, ele enviou seu Filho para que nem eu nem você carregasse a cruz. Aquela cruz do Calvário, aquela cruz que ele sabia que nós não seríamos capazes de carregar. Então, pelo seu amor foi tão grande, sua misericórdia foi tão grande, tão imensa, que ele mandou o seu Filho unigênito para que carregasse aquela cruz por nós e para nos dar a vida eterna. Então, queridos irmãos, esse é o primeiro tópico que nós devemos meditar na palavra de Deus. Por que eu estou indo à igreja? Por que você está indo à igreja? Para conversar? Para estar colocando os assuntos em dias com a amiga, com o amigo? Para estar indo ao banheiro direto? Não estou dizendo que não é para ir ao banheiro, entendo. Mas será que realmente banheiro? Será que realmente necessidade de estar indo ao banheiro naquele momento? Um momento de reflexão, um momento que requer atenção de nós. Então, o que é que a gente realmente precisa entender é que o culto é feito para Deus e não para o homem. Hoje em dia, pastores, pregadores, grupos de louvor passam a semana inteira se esforçando o máximo para fazer músicas que agradam o homem, pregação que agrada o homem. Os pregadores pensam, não, eu não posso falar de fornicação porque é um tema delicado. Porque hoje nós sabemos que os jovens estão tendo um namoro totalmente diferente dos padrões de Deus. E muitas das vezes o pastor, um pregador, portador da mensagem, não quer levar uma mensagem sobre fornicação na igreja. Porque às vezes a filha da irmã está namorando com o filho do presbítero e não é um namoro que é dentro dos padrões de Deus, não é um namoro que realmente leva aquele namoro leva a alguma coisa. E eu não posso falar de fornicação porque o irmão ou a irmã
vai ficar com raiva, vai sair, até sair da igreja. Eu não posso falar porque o pastor não quer que eu fale de fornicação na igreja. É um tema delicado, é um tema que hoje em dia é normal para muitas pessoas. Entenda, igreja? É normal para o mundo, para o povo de Deus. Isso não é normal. Entenda, igreja, que a casa do Senhor é templo de oração. A casa do Senhor é um lugar santo, um lugar onde a gente sai de nossas casas e vai até ali glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu não posso falar sobre adultério, porque o irmãozinho está adulterando com a irmãzinha. E se eu falar, vai acabar criando uma situação delicada. Eles podem até sair da igreja. Aí você, a partir do momento que você não fala sobre isso que está acontecendo, se está acontecendo isso na sua igreja, no meio da sua vida cristã, e se você não fala, você está assumindo a responsabilidade. Você está sendo omíssil. Você não está falando a verdade. E não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que nós falemos a verdade, porque aqueles homens que morreram por falar a verdade de Cristo, nenhum deles foram abandonados pelo Senhor. Nenhum deles foram abandonados quando estavam em momentos difíceis. E todos aqueles que falou de Cristo e foi perseguido, foi vitorioso no final. Porque não é fácil a gente falar do amor de Deus. Não é fácil a gente renunciar ao mundo, renunciar à carne, renunciar ao desejo carnais e servir verdadeiramente a Cristo. Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aí eu faço uma pergunta aos queridos irmãos, que não precisa responder. Guarde no seu coração e fique se perguntando e responda para você mesmo. Será que eu tenho aberto meu coração? Será que eu tenho integrado meu coração a Cristo verdadeiramente para que Ele possa fazer tudo novo? Ou se eu tenho alguma coisa do passado, alguma coisa velha, o meu velho eu, que está me separando de Cristo? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas Deus é um Deus educado. Ele não entra na minha vida nem na sua vida sem que eu e você deixe. Ele não entra no meu coração nem no seu coração sem que a gente possa dar lugar a Ele. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é fiel. Então que nós possamos ficar nessa meditação, que nós podemos realmente ir à igreja para adorar a um Deus verdadeiro. Não, eu não posso falar sobre reverência na casa de Deus, porque os filhos do diácono, aleluias, são as crianças que mais fazem bagunça na igreja. Se eu e você não falar, independente se é filho de diácono, filho de pastor, se eu e você não falar sobre reverência na casa do Senhor, nós estamos indo contra a Bíblia. Porque se está na Bíblia e Deus está mandando eu falar esta tarde, eu vou falar. Peço aos irmãos que não entendam como, alguns irmãos que não entendam como um puxão de orelha, uma reclamação. Porque os irmãos só vão entender como uma reclamação, como um puxão de orelha, se realmente está atingindo a ele. Se Deus está falando no coração hoje, daqueles irmãos que estão indo à igreja, não para reverenciar a Ele, esse irmão já está sentindo incômodo. Já está achando, o irmão Diogo está falando de mim, o irmão Diogo está falando de ciclano. Não estou citando nomes de ninguém, não estou falando de ninguém. Apenas estou falando que Deus, ontem à noite, pediu para mim passar para um papel. E ali eu peguei uma caneta, um papel. Fiquei até 10 horas da noite passando para um papel
o que eu iria falar hoje, o que Deus queria que eu falasse. Tá minha esposa de prova, que só fui tomar banho ontem. Ontem eu cheguei de Campinas, só fui tomar banho ontem, depois que eu terminei de preparar a mensagem para hoje, e só fui jantar quando eu terminei. Então, queridos irmãos, nós deveremos, quando sairmos de nossas casas para irmos, que nós venha realmente entregar nosso coração a Cristo. Esquecer os problemas, esquecer as dificuldades e renunciar só um Deus. Que aquele Deus que nós estamos louvando e cultuando e adorando a Ele, Ele é um Deus que Ele pode, no amém, Ele pode lhe abençoar. Quando o pastor estiver dando a bênção apostólica, no amém, que significa assim seja, tua vitória pode chegar. Mas para que essa vitória chegue, queridos irmãos, nós devemos reverenciar a Cristo. E muitas das vezes a gente não tem reverenciado a Ele. Muitas das vezes nós deixamos de reverenciar a Cristo para reverenciar nossos desejos carnais, para reverenciar um programa de TV, para reverenciar uma conversa com um amigo lá fora na calçada, para reverenciar celular, WhatsApp, Facebook. Hoje eu vim de Campinas, fiquei me perguntando, há uns 10 anos atrás, era muito difícil a gente ver uma pessoa com celular. E a gente via mais gente indo à igreja e mais graça sendo alcançada. Porque ao invés de a pessoa estar com o celular, as pessoas estavam com uma Bíblia. Os jovens estavam no ensaio do conjunto de jovens, estavam evangelizando. E hoje não tem acontecido mais isso, porque o celular está entrando em nossas vidas em primeiro lugar. Reverência na casa de Deus, porque os filhos do diácono são as crianças que mais fazem bagunça na igreja. A fornicação está dentro da igreja, a indecência está dentro da igreja. Tem pessoas que não se situam, que está dentro da casa de Deus, acham que é um clube, porque entram lá de qualquer jeito, fica falando alto no celular. O que é que está acontecendo? Será que esse povo é o povo que aguarda ansiosamente a volta de Cristo? Porque, queridos irmãos, se esse povo for o povo que está aguardando a volta de Cristo, Cristo vai vir e esse povo não vai nem sequer ver a chegada de Cristo, a chegada do noivo. Então, para que nós possamos enxergar, para que nós podemos ver o noivo, nós devemos realmente nos dedicarmos inteiramente a Cristo. O povo que diz que ama a Cristo de todo o coração, que é o maior amor de sua vida, mas não passam nem 10 minutos com Ele. Muitas das vezes, nas correrias do dia a dia, nós deixamos a desejar e não damos nem 5 minutos, nem 10 minutos para Cristo, para aquele que um dia morreu por mim e por você, para aquele que morreu não para que nós vivemos em pecado, mas para que nós podemos buscar a graça merecedora. O povo que diz que nos países orientais precisa ser pregado o Evangelho, mas se nem próprio os amigos de trabalho, os amigos de faculdade sabem que ele é cristão. Então, será que nós estamos dando lugar a Cristo? Será que nós estamos evangelizando? Evangelizar não é só sair com um folheto, com a Bíblia, pelas ruas, abordar uma pessoa e falar de Cristo.
Evangelizar é deixar que o mundo veja que você é um filho de Deus, é um adorador. Amém. E é um escolhido por Ele. Evangelizar não é só pegar a Bíblia e sair, mas sim, evangelizar, você evangeliza no trabalho, você evangeliza na escola, você evangeliza onde estiver. Porque se você for um verdadeiro adorador, se você for um verdadeiro cristão, você vai estar sendo luz para o mundo. O povo que disse que daria a vida por Jesus, mas se não dá nem 10% do dízimo. Tem gente que ama a Cristo, mas se o culto termina 10h30, e já são 10h35, ele já começa a se coçar no banco da igreja, fica todo incomodado, começa a conversar com a colega do lado, com a irmã do lado, começa a se levantar, aí à porta da igreja, a voltar, vai ao banheiro, e a reverência a Cristo fica para trás. Tem gente que deixa de ir para a igreja porque o irmão não cumprimentou. Quero dizer para você que você fazendo a sua parte, você vai fazendo a sua parte, não se incomoda com a parte do irmão. Porque se você fizer a sua parte bem feita, Cristo quando voltar não vai cobrar de você não. Cristo quando voltar não vai cobrar nem de mim nem de você, mas daquele que não está fazendo as coisas que ele pediu e as coisas que está escritas no livro sagrado. O irmão, porque o pastor não me convidou para almoçar junto com ele, deixa de ir à igreja. Eu fico me perguntando por que é que hoje em dia está acontecendo isso. E Deus fala no meu coração que porque estamos deixando Cristo de lado. Muitas das coisas estão acontecendo hoje porque nós devemos colocar Cristo de volta onde Ele era para nem ter saído, que era em primeiro lugar em nossas vidas. Porque não existe prioridades. Existe prioridade. E a primeira prioridade em nossa vida deve ser Cristo. A primeira prioridade que eu e você deve ter é ter Cristo junto conosco. Aleluias. Isso é tudo, desculpa, que cristão de verdade vai até a cruz por Cristo. Quem realmente ama Jesus, independente se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, se a igreja tem banco de estofados ou se tem que sentar no chão, ele vai continuar ali. Porque Cristo é o nosso refúgio e nossa fortaleza. É o socorro bem presente na angústia. Então, queridos irmãos, o que eu e você estamos fazendo, será que nós realmente estamos fazendo o que Cristo está nos orientando a fazer? Aleluias. Porque Ele ama aquele que um dia morreu na cruz para o salvar. Tem muito cristão dando desculpas esfarrapadas para Deus, como se Ele acreditasse nas nossas mentiras e não conhecesse a intenção do nosso coração. Deus é um Deus que conhece tudo. Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, queridos irmãos, não adianta eu e você querer mostrar para Ele o que nós não somos. Não adianta eu falar coisas que o meu coração não quer que eu fale. Não adianta falar coisas que o meu coração e o seu coração falam ao contrário. Porque a palavra de Deus é verdadeira
e Deus conhece o nosso coração. Cristão de verdade, se ele está em cima, se ele está embaixo, se ele venceu, se ele ganhou, se ele perdeu, ou se ele está bem, ou se ele está mal, ele adora, porque Cristo é aquele que realmente morreu por nós. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos irmãos, se eu for cristão de verdade, se você for cristão de verdade, se a gente ganhar ou se a gente perder, ou se a gente está em cima, ou se por algum motivo da vida estamos lá embaixo, nós iremos adorar a Deus, porque Ele é o merecedor de toda louvor e toda adoração. Porque quando Jó perdeu tudo o que tinha, e a mulher dele falou para ele parar de adorar a Cristo, parar de seguir a Ele, Jó falou para aquela mulher que Deus deu, Deus tomou. E realmente, Deus deu, Deus tomou. E ele deu em dobro a Jó. Depois ele deu em dobro. Por quê? Porque Jó não parou de adorar aquele que um dia morreu por mim e por você. Aleluias. Tem plena consciência que o nosso coração, que o nosso lar não é aqui. O que nós temos que entender é que o inimigo está empenhado em fazer o possível e o impossível para tirar toda e qualquer pessoa da presença de Deus. Então, queridos irmãos, a gente vê muitas das vezes aí jovens, homens, mulheres fora da presença de Deus, porque o inimigo afastou ele, porque por algum momento ele deixou que o inimigo guiasse ele. Então, queridos irmãos, se Deus tirou eu e você da lama, jamais Ele quer que nós voltemos para lá, porque nós não somos porcos, porque nós somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. E uma vez eu estava me perguntando por que é que o inimigo tenta tanto a nos derrubar, tanto a nos derrotar. E eu cheguei a uma conclusão que é porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o inimigo tem inveja de Deus. O inimigo um dia quis tomar o lugar de Deus. A gente conhece algumas histórias que ele queria ser mais do que Deus. Mas a Bíblia fala que ele não queria ser mais do que Deus. Ele queria ser igual a Deus. E quem é igual a Deus, irmãos? Quem é a imagem e semelhança de Deus? Esse é o motivo do inimigo estar tentando nos derrubar todos os dias. Porque ele sabe que um cristão de joelho coloca um exército do diabo no chão. Tudo é para Deus, o culto é para Deus, o louvor é para Deus. A nossa ida na igreja não é para receber algo, não é para sentar no banco e pensar no que a igreja vai me oferecer hoje. Não, você está ali porque você é um adorador, você é um servo. Tem muitos querendo ser servidos, mas nem Cristo veio para ser servido. Aleluia. Mas Cristo não veio para ser servido, mas Ele serviu e deu a vida em resgate por muitas pessoas. Deus está chamando uma geração de cristãos que realmente coloque no coração esse senso de urgência, de que a gente precisa mudar. O número de cristãos cresce assustadoramente, cada dia mais, e parece que quanto mais cresce, mais nós nos acomodamos. Isso, irmão,
realmente o que está acontecendo. Isso é onde nós devemos parar e ver que nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Que nós não estamos fazendo o que Cristo nos deixou para que nós fizemos. Aleluias. Mas nós tratamos as coisas com descuidos. Nós precisamos entender que a igreja não é um clube. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Nós precisamos entender que a igreja não é um clube, que a gente pode se comportar de qualquer maneira e fazer as coisas de qualquer jeito para agradar o homem. Nós não devemos fazer coisas, nós não devemos ir à igreja para agradar o homem. Se eu e você está indo à igreja para agradar o homem, a gente está indo pelo caminho errado. Porque nós temos que ir para a igreja para agradar aquele que um dia morreu por mim e por você. Não para agradar o homem, porque Cristo deixou escrito na palavra dele: maldito o homem que confia em outro homem. E se nós estamos indo à igreja, não é para escutar o homem, mas para escutar o que Deus tem a nos falar. Não que Deus só vai falar conosco na igreja, mas porque Ele falou que minha casa será chamada casa de oração. Se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, se eu estou viajando, se eu estou no carro, a gente pode falar com Cristo e Ele vai falar conosco. Mas se tem um lugar que nós devemos ir, é a casa do Senhor. Porque lá é onde nós vamos esquecer dos problemas. Lá é onde nós devemos esquecer das dificuldades e adorar somente a Cristo. Para fazer legal, para fazer divertido, para compartilhar no Facebook, nós achamos que compartilhar no Facebook, tem muitas curtidas, tem muitos comentários, a gente está crescendo. Só que estamos esquecendo que não é para que nós cresça, mas sim era para que nós diminua e que ele cresça. Não o real motivo de tudo que nós fazemos dentro e fora da igreja é agradar a Deus. Se nós formos lá no livro de Eclesiastes, aleluias, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. E se nós for lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, Deus está falando conosco. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, está deixando bem claro aqui para a gente que Deus está no seu santo templo. Então, por esse motivo que nós devemos ter reverência à casa de Deus. É por esse motivo que nós, quando formos à casa do Senhor Jesus, nós possamos realmente adorar a Ele. A presença de Deus é sempre santa e tremenda, tanto na época de Moisés quanto nos dias de hoje. Deus continua sendo Deus. Nós devemos adorar e respeitar pelo que Ele é e pelo que Ele faz, pelo que Ele foi e pelo que Ele há de ser. Porque Ele é o princípio e o fim. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus eterno, o príncipe da paz, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É a Ele que nós devemos adorar a nossa vida
porque nós estávamos desgarrados, como ovelha perdida, e Ele veio, morreu para nos salvar, para nos dar esperança, e a sua presença se faz constante em nossas vidas. Vamos valorizar essa bênção para nós, porque Deus, Ele ama Ele ama você. Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. Ele não é um Deus aonde nós devemos adorar Ele de qualquer maneira. Ele não é um Deus aonde nós devemos ir à igreja com roupas indecentes, porque Cristo não vai olhar para nós. Cristo não vai olhar para nossas roupas. E muitas das vezes a gente tem ido à igreja com roupas inadequadas, achando que a igreja é algum açougue para mostrar carnes, achando que a igreja é um mercado que nós vai e compra o nosso alimento. Se você está indo à igreja pensando em comprar sua salvação com dinheiro, com riquezas, eu e você está indo errado. Se eu e você está indo à igreja para agradar ao homem, agradar ao pastor, agradar ao presbítero e agradar a nossa família, estamos indo errado. E se você está indo à igreja obrigado por algumas coisas que ele obriga a ir, quero te dizer esta tarde que Cristo não quer ninguém obrigado. Quero te dizer essa tarde que você realmente deve parar e pensar: será que todos os dias quando eu me acordo, será que se não fosse Cristo em minha vida eu era capaz de abrir meus olhos e respirar novamente? Será que quando eu me acordo todos os dias, todas as manhãs, sem ser a graça de Jesus, sem ser a misericórdia do Senhor que renova a cada manhã e que não tem fim, eu era capaz de ver as maravilhas do mundo? Então que nós devemos meditar nessa palavra, que nós devemos parar para pensar se realmente eu estou indo à casa do Senhor para adorar a Ele, se realmente eu estou dando reverência a Deus. Pessoas que estavam nos assistindo, estavam nos escutando através das redes sociais, da rádio: Jane Miranda, Valdo Marques, Santa, Flaviano Rodrigues, Maria Tereza, Felipe Lima, Antônio de Souza, Ismael, Leopoldo, Emerson e Giliane, Janaína Souza. Então quero dizer para essas pessoas que Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Eu quero dizer para essas pessoas que nós devemos seguir em frente e não olhar para trás. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, ó Pai. Obrigado, Senhor, não pelo que eu sou, ó Pai, mas pelo que Tu és em minha vida, ó Deus. Pai querido e amado, que o Senhor esteja, ó Pai, esta tarde, ó Deus, entrando, ó Pai querido, naqueles hospitais, ó Deus, e dando a cura, Pai querido, daquelas pessoas que estão desenganadas pelos médicos, ó Pai. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és o Senhor dos senhores e os médicos dos médicos, ó Pai. Pai querido e amado, vai ali, ó Deus, naqueles presídios, ó Pai, naqueles lugares, ó Deus, onde tem gente, que, Pai querido, que matou alguém, onde tem gente que fez coisas, ó Pai, que não deveria ter feito, ó Deus. E toca no coração dessas pessoas, ó Pai, e transforma, Senhor, como o Senhor transformou da água para a vida. Pai querido e amado, que nesta tarde, ó Deus, o Senhor esteja abençoando a todas aquelas pessoas que esteve conosco, Pai. Que o Senhor esteja indo, ó Deus, ali ao encontro da minha avó, Pai querido, que está enferma, ó Deus. Tu sabe o porquê, Pai querido. E que o Senhor possa estar dando a cura a ela, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela, ó Pai querido. Que o Senhor esteja repreendendo todo o mal da vida de cada um, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus.